Olá, pessoal que está nas redes sociais da Rádio Estação FM. Nós estamos com a comitiva aqui da Educação de Carlos Barbosa, secretária Ariane Baldasso, a Adriana e o Roque também por aqui, para a gente falar de um tema que ficou bastante em evidência nas últimas semanas, que é o zoneamento escolar. Secretária, muito obrigado por estar aqui conversando conosco. É importante a gente trazer esses esclarecimentos. Então vamos para a principal pergunta: o porquê desse zoneamento, qual é o benefício para a educação das crianças e o critério que foi utilizado. E que bom que a gente está tendo a oportunidade de esclarecer esse assunto, que na realidade ele não teria que ter sido tão polêmico como ele é, porque ele já é uma lei há muito tempo. Só que, infelizmente, uma lei que está sendo desrespeitada ou não cumprida também há muito tempo. Então, nós, esse ano, estamos tentando implantar para 2026 um zoneamento mais justo para que os nossos alunos fiquem próximo da escola, próximo à sua residência, para que ele conviva com a comunidade a qual ele está inserido. Hoje, Carlos Barbosa, infelizmente, tem muitos alunos que são de uma localidade de determinado bairro e estudam completamente num bairro bem distante da sua casa, deixando de ter essa relação entre a proximidade da escola com a sua realidade local. Nós chegamos este ano e estamos tentando implementar no sentido de fazer esses ajustes, dar oportunidade do aluno ficar próximo da sua casa. Os critérios que nós adotamos. O critério foi, primeiro, a residência, a geolocalização em que o aluno mora. Dentro dessa geolocalização, a escola mais próxima do local dele. Os critérios que adotamos, a princípio, foi esse aí. Depois, em cima da lei, nós estamos implementando, foi feito todo um mapeamento de rotas, de ruas, de paradas, para que a gente consiga chegar o mais próximo do ideal. É complexo, sim. Nós vamos resolver 2026 ele todo? Não, porque se já está vindo com tanta polêmica assim, e tem outros casos que talvez vão chegar, fica difícil. Nós só queremos começar a fazer um regramento. O regramento parte do princípio que todo aluno novo ou transferido deverá respeitar o seu zoneamento. Isso nós estamos até tentando organizar na secretaria uma central de vagas, que quando o aluno chegue, ele passe por nós. Nós vamos determinar qual é a escola que faz parte do endereço que aquele aluno está inserido. Tá? Tem casos, sei que foi comentado, casos específicos de alunos. Alunos que têm alguma deficiência, algumas limitações, alunos com algumas restrições. Todos esses casos, mesmo que estejam dizendo na rua que não tem, ele já está previsto na lei que está lá na Câmara. Tá? Ele já está previsto no seu artigo que nós estamos olhando diferenciado, sim. Porque esses alunos não só frequentam o ensino regular, como eles também vão para as escolas especiais. Então, sim, quando a gente fez essa nova lei que está para ser aprovada, também pensamos nos casos desses alunos que têm suas especificidades. Nós não passamos e não deixamos de analisar esses casos. Está acontecendo, sim, por sinal, há pouco atendi 3 famílias, divergência de endereços, chegamos lá, não, é esse endereço, o teu filho vai ficar nesta escola. A gente consegue ajustar. As maiores polêmicas são alunos que não são da comunidade, que não pertencem à cidade de Carlos Barbosa, que fazem divisas com outros municípios. Aqui posso citar, temos algum caso na divisa com a cidade de Garibaldi, alguns com a cidade de Farroupilha e outros com o Barão. Tem alunos, esses são talvez uma polêmica. E temos também alguns alunos das comunidades do interior, que também optam para as escolas mais longes de sua residência. E o critério é a escola mais próxima de sua residência. Ele só tem direito à residência mais longe a partir do momento que eu não tenho vaga próximo à residência do aluno. Isso tem que ficar claro. Porque ele estudava lá. Sim, se eu não tenho vaga,
eu tenho que oferecer a vaga para ele numa escola mais distante. Mas, tendo a vaga, o aluno deve frequentar a escola mais próxima da sua residência. Perfeito. Ariane, tu falaste dessas reclamações, né? Alguns pais, eles citaram, foram até a Câmara de Vereadores, já procuraram até vocês, procuraram a gente também, que os filhos já estão adaptados à atual escola. Tu já falaste que a Secretaria pensou nesses casos, ou os pais podem trocar os filhos de escola já nesse final de ano. E essas crianças que querem ficar na rede municipal de Carlos Barbosa, que fazem parte dessas divisas com Farroupilha, com Garibaldi, isso pode acontecer dentro de um diálogo, Ariane? Com relação aos alunos que já estão dentro das escolas, eles têm 1 ano para se adequar. 1 ano. Depois de um ano, sim, eles podem permanecer, contanto que eles não necessitem do transporte escolar. O critério vai ser o zoneamento. Eu estou regrando o zoneamento devido ao transporte escolar. Quero deixar claro, não é o endereço que o pai trabalha, não é o endereço que fica a tia que cuida, é o endereço do aluno. O zoneamento é para esses casos, tá? Então, se eu quero deixar meu filho na escola, que ele está não usando o transporte, ok, pode ficar, não tem problema nenhum. Tendo a vaga, ele pode permanecer. Por 1 ano, ele vai ter o transporte. No 2º ano, aí os pais vão ter que se virar com o transporte, tá? Porque o zoneamento, a nossa maior preocupação é fazer estes ajustes. Os ônibus não vão, depois de 1 ano, levar esses alunos que estão fora dos seus zoneamentos, tá? Com relação aos municípios vizinhos, aí é um pouco mais complexo. Por quê? Vocês sabem que o município ele recebe uma renda a cada aluno matriculado. 2 municípios, não vou citar os nomes, mas 2 municípios não quiseram já fazer este ano permutas nossas com os alunos nossos. São alunos de divisa. São mais próximos das nossas escolas. Eles podem vir. A gente fez uma permuta. Tu me dá um aluno, eu te dou 1. Mas tem municípios que têm mais do que isso. Então, os municípios também não querem perder aluno, como o Carlos Barbosa também não quer perder aluno. Então, o que nós fizemos? Nós tivemos casos de 3 alunos que a gente fez. Bom, tu me dá 3, eu te dou 3. Teve outros municípios que não concordaram. É do meu zoneamento, ele vem para o meu zoneamento. E nós não podemos fazer nada. Tá? O transporte, a partir do momento que o aluno não é do município, ele se torna um transporte que ele não poderia usar. Porque o transporte é dos alunos de Carlos Barbosa, não é das cidades vizinhas. Tá? Então, isso é uma coisa que também o regramento do zoneamento vai trazer. E esse mapeamento que a gente fez com a equipe contratada em 2024 foi exatamente para fazer essas correções. Tem gente chateada? Tem. Só que em alguma estrada faz a divisa com outros municípios. E nós não podemos desrespeitar a lei. Tá? E aí já é uma alçada que ultrapassa a Secretaria de Educação. Porque quando é 2 cidades, já não é mais falar do meu aluno, estou falando de alunos de cidades vizinhas. E aí quem responde por esses alunos são as cidades vizinhas. Perfeito. Acho que é importante a gente trazer o Roque também para esse tema. Quantos quilômetros rodam por dia para realizar o transporte dessas crianças, Roque? E este zoneamento vai reduzir o tempo que as crianças ficam dentro do transporte escolar? Porque isso também é um tema que alguns pais trazem de vez em quando. Meu filho passa muito tempo esperando o ônibus ou dentro do coletivo para chegar até a escola. Tudo bem? Tudo bem. Bom, primeiramente, o prazer estar aqui conversando com vocês também. Hoje, praticamente, das 75 linhas que nós temos do transporte, como está hoje, 2.600 quilômetros diários, mais ou menos, aproximadamente, é realizado. E com 75 linhas. Para o próximo ano, com a nova licitação, são 51 linhas novas que a gente enviou ontem para o Departamento Livre para fazer a licitação, né? Então, são 51 linhas novas. E algumas, mais 11 que foram extintas. Vai ficar em torno de 63 linhas atuantes. E com essa redução, vai baixar para 2.000 quilômetros mais ou menos rodados. Antes,
Estava uma média, eu fiz até a média que dava, cada ônibus fazia em torno de 35 quilômetros. Hoje vai baixar essa média para 30, 31 no máximo. E tem casos assim de alunos, por exemplo, que chega a 6h40 na escola. E a escola começa só às 7h30, muito cedo. Então, esse transporte e tudo, a gente pensou nisso, porque o aluno chegasse mais próximo do horário de iniciar a aula. E sair também mais próximo. Então, é isso que a gente está adequando. Então, teve linhas que foram reduzidas, teve linhas que foram extintas, e algumas a gente teve que criar para fazer toda essa logística aí. Perfeito, importante esse esclarecimento. Eu quero só fazer uma colocação dessas situações dos alunos que chegam ou muito cedo ou saem da escola muito tarde. Nós tivemos essa semana, que era a semana de rematrícula, todos os dias nós estávamos na escola. Eu estava essa semana na Prefeito Joséquias. A aula termina às 17h15. O último aluno foi embora às 18h05. Ele ficou 50 minutos sozinho, aguardando o transporte e vim buscar ele. E é aluno do Vila Nova. 50 minutos, eu vou quase a Caxias do Sul. Ele ficou lá esperando. Então, a escola ficou... Para não deixar ele sozinho na parada, a escola ficou aberta, aguardando 50 minutos o transporte e vim pegar esse aluno. E eu não vi nenhum pai lá fazendo a guarda desse menino, eu não vi ninguém se manifestando nesse caso. Quem estava lá, o diretor é que fica aguardando até o ônibus passar. E isso acontece de manhã também, quando é 6h30, tem que ter alguém na escola para receber a primeira criança que já saiu, que horas de casa. Então, e isso está prejudicando os alunos. Isso é uma reclamação constante de pais, de alunos e de motoristas também. Porque essas crianças ficam mais tempo dentro do transporte do que dentro das salas de aula. Então, é uma preocupação, sim, e bem significativa. Bom, a Ariane, eu sei que já foi diretora. A Adriana também já foi diretora lá da Escola dos 5 da Boa Vista, lá do 5 Baixo. Adriana, essas famílias afetadas, elas já foram avisadas dentro dessa questão do zoneamento? Só para te trazer também para essa conversa, tudo bem? Tudo bem. É uma satisfação estar aqui e poder dizer aos pais, né? Assim, antes de entrar nesse assunto, eu queria dizer para os pais assim, eu sei que amanhã termina o período de rematrícula, dia 28, só que alguns pais ainda estão um pouco apreensivos, não sabem se vão trocar de escola, né? Então, que conduzam o processo da maneira mais tranquila. A gente esteve nas escolas, tá? As próprias escolas dos pais que optaram por trocar de escola estão ficando com a documentação para encaminhar para escola nova, já com todos os documentos, todos os dados atualizados. Então, a escola nova vai entrar em contato. Aos pais que, de repente, disseram que não vão trocar de escola, que assinaram o termo, enfim, e depois mudarem de ideia, ok, sem problema nenhum, a gente está ali, eles podem dizer, não, olha, eu conversei melhor, eu refleti, vai ficar melhor, meu filho não vai ter que ficar tanto tempo no transporte escolar, porque às vezes a gente está oferecendo a escola para o pai que ele mora na esquina da escola. Ele não precisaria nem pegar o transporte. O filho poderia acordar mais tarde, chegar mais tranquilo na escola e ter outro rendimento. Então, assim, se alguns casos ainda a gente não conseguiu responder, porque a gente está com uma demanda muito grande na secretaria, tá? Sem problema nenhum, terminou o período de rematrícula, as escolas municipais vão estar prontas para atender, as diretoras estão prontas para atender, para responder. Qualquer caso, elas estão encaminhando para a secretaria para a gente avaliar. Essa história do transporte, dos pais avisados, sim, a gente avisou os pais, né? Mas ela começou lá em 2023, quando houve a conversa da promotoria com o chefe do executivo. Em 2024, a gente teve uma empresa de consultoria contratada. Essa empresa mapeou todos os alunos, mapeou todas as linhas de transporte, fez todo um estudo aprofundado de como acontecia o zoneamento, o transporte no nosso município. Por quê?
para nós termos dados para fundamentar todo este processo que está acontecendo agora. Se os pais questionarem os alunos, vão ver que ano passado tinha pessoas desta empresa no ônibus que pediu o nome, que pediu geocoordenadas. Então, este processo começou lá com essa empresa contratada, que este ano, lá em março, nos devolveu esse estudo todo feito para que hoje a gente pudesse implementar. Então, a gente tem toda uma orientação, todo um processo que começou lá em 23, 24, e agora, então, a gente está implementando todo esse estudo que esta empresa de engenharia, que nos trouxe para implementar no município de Carlos Barbosa. Porque, sim, todos os municípios têm zoneamento. Não é uma exceção Carlos Barbosa. Carlos Barbosa tem zoneamento. A única diferença dos demais municípios é que Carlos Barbosa, a gente conta com o transporte para os alunos na zona urbana, certo? Então, os outros municípios não têm este tipo de atendimento, mas seguem sim o zoneamento devido à vaga nas escolas, devido ao aluno chegar, poder acordar mais tarde, estar mais descansado, não enfrentar o estresse do transporte, do trânsito, né? Poder ir a pé para a sua escola muitas vezes. Para a gente ir encaminhando também, Ariane, quantas crianças estão sendo afetadas neste momento, que estão fora, na verdade, desse zoneamento, e quantas não? Tu tens esses dados para a gente ter uma dimensão também da rede escolar aqui de Carlos Barbosa, desse zoneamento? Vamos lá. Nós temos 3.000 alunos da rede municipal. Desses 3.000 alunos, 300 estariam fora, 300 aproximadamente estariam fora. Isso é 10% dos nossos alunos. Desses 300, eu acho que 250 aceitaram, porque traz mais benefícios do que prejuízos ao aluno. Tá? Alguns não aceitam, e aí eu acho que é um critério dos pais que querem escolher as escolas, tá? Não, ou porque trabalham, ou porque a avó mora perto da escola tal. E esse não é o critério. O critério é a residência do aluno. Então, não vejo o barulho que está sendo feito, não é para tanto. Não é para tanto. E aqui eu quero fazer 2 esclarecimentos, Guilherme. Primeiro, não fui eu, não foi a Adriana, não foi o Roque que está fazendo a lei. Nós temos assessoramento jurídico. Quem está fazendo a lei, que complementou, que fez o estudo, que fez essa lei que está hoje na Câmara de Vereadores, foi o nosso jurídico. Sim, ouviu, nós fizemos junto, mas a gente tem também, não é assim, não tenho nada para fazer, vou criar o zoneamento. Não. Então, as pessoas também têm que parar de achar que nós estamos inventando moda. Não, nós temos todo um assessoramento jurídico por trás. E outro esclarecimento que eu quero fazer, a Adriana já comentou, mas eu quero fazer também. 2023, o Kirsch, prefeito atual, lá no gabinete dele, o ex-promotor, o doutor Paulo, que hoje responde por Garibaldi, conversou com ele sobre o zoneamento e solicitou uma conversa que ele fosse atrás de aprimorar o zoneamento aqui. Porque ele, como promotor, também já achava que estava meio fora de um contexto. Tá bom, o que choveu, ficou. Foi chamado, depois de um determinado tempo, lá na promotoria, o promotor falou novamente com ele, disse, Kirsch, tu tem que ir atrás disso. O Kirsch contratou a Matricial Engenharia Consultiva, que é essa que ficou 1 ano fazendo, paga para fazer esse trabalho. 2025, tá? Nós não estamos trabalhando agora esse mês, não. Isso vem desde março, sentado, organizando, vendo como é que vão fazer, organizando o zoneamento, vendo onde passa o rio, onde tem ponte, onde que tem parada. Isso tudo é 1 ano inteiro. O Roque e o Pedro, principalmente, foram os 2 que se deteram para isso. Por que 2025? Porque este ano encerram-se as licitações feitas do transporte escolar. Para 2026, começam as novas licitações. A gente não podia mexer antes. Vai ser mexida
2026, por quê? Em dezembro tem as licitações novas. Inclusive, o transporte escolar hoje, ele está sendo feito em cima de um aditivo, porque a licitação já se encerrou em outubro. Quem fez a licitação lá atrás não se deu conta que o ano letivo termina em dezembro. Encerrou em outubro, para não deixar nenhum aluno sem transporte escolar. E eu sei que a gente sofreu porque teve empresas que não quiseram continuar. Nós tivemos que correr atrás de outras empresas para que pegasse e fizesse um aditivo até dezembro. Porque em dezembro tem as licitações novas. Por isso que vai ser implantado em 2026. Não foi antes. Uma porque estava sendo feito todo esse estudo. 2025, este ano, estava ainda valendo as licitações velhas. Agora, para 2026, começam as licitações novas. Então, isso também. E isso também respeita uma lei. Nós trabalhamos em cima da legalidade. A gente não trabalha inventando leis ou inventando moda. Quero deixar bem claro. Não somos nós três. Nós temos um jurídico por trás de nós. Vou fazer também mais uma colocação. As nossas redes sociais, elas estão sendo usadas, o nosso particular, o nosso da coisa, para sermos atacados de todas as formas. Os pais que nos vieram procurar decentemente, foram bem atendidos, inclusive acabamos de resolver mais uma situação, todos. Eu não ataquei ninguém, eu não desrespeitei ninguém, nenhum de nós, a gente tentou, na melhor das boas maneiras, atender. Mesmo sendo divulgado fora, pela imprensa, nas redes sociais, que nós somos isso, hoje eu tive que registrar um boletim de ocorrência contra a minha pessoa particular, pelo vocabulário usado à minha pessoa. Vocês entenderam? Eu só estou representando e estou fazendo que seja cumprida uma lei. Eu estou fazendo o cumprimento de uma lei. Eu não quero desrespeitar. Como secretária de Educação, e quem conhece o meu histórico como educadora, sabe que eu sempre fui desrespeitar a lei. Eu nunca desrespeitei ninguém, não ofendi, não chamei nenhum pai. Todos os pais que me procuraram, atendi pessoalmente. Mas hoje, infelizmente, Guilherme, eu tive que registrar um boletim de ocorrência pelo um áudio que está circulando aí, me ofendendo assim de todas as formas possíveis. E eu, como secretária de Educação, e eu represento uma comunidade de 3.000 alunos, uma comunidade de 200 professores, eu não posso aceitar calado. Eu quero o cumprimento da lei, só isso. Nós queremos o cumprimento da lei. Tem ajustes para fazer? Com certeza. Tem ajustes para fazer. Mas a gente não está criando moda nenhuma. Nós estamos fazendo e respeitando a lei. Fazendo o melhor possível para os nossos alunos. Com certeza será um ano, pelo menos agora o final, estressante. Mas eu quero que vocês me cobrem, final de 2026 se não vai estar melhor. Se nós vamos ter alunos aí 50 minutos esperando um ônibus. Ou saindo de casa às 4h30 da manhã. Esses casos não vêm à tona. Vêm os casos de 2, 3 que querem tumultuar. E o pior, falam comigo, falam com a Adriana, falam com ele, falam com o prefeito, falam com o fulano. É sempre as mesmas pessoas que estão tumultuando e não querem o cumprimento da lei. E isso é um desabafo, porque eu acho assim, é estressante. Nós, na educação, que zelamos pelo respeito, pelo cumprimento das normas, cumprimento das regras, tenho que vir aqui pedir, pessoal, vamos cumprir a lei. Uma lei que não fui eu que fiz. Uma lei que já existe. Nós só estamos fazendo, vamos dizer assim, estabelecendo novamente um zoneamento, porque Carlos Barbosa já teve zoneamento. Já teve. Não esquece que eu trabalhei em escola, eu fui diretora de escola e já existia o zoneamento. Ele está sendo desrespeitado agora. Aí cada um interpreta a lei como quer. Não, a lei só tem uma interpretação. Então, o meu desabafo assim, que as pessoas entendam, respeitem e, principalmente, nos respeitem como gente, como ser humano. Porque antes de ser secretária, eu sou ser humano que estou sendo atacada nas redes sociais por estar exigindo o cumprimento da lei. Certo? Perfeito. Queremos agradecer, então, a secretária de Educação, Ariane Baldasso, a Adriana, o Roque, que também fazem parte dessa engrenagem que vem sendo bastante comentada nas últimas semanas, nos últimos dias, que é a questão do zoneamento. A gente convidou eles para virem aqui, eles prontamente aceitaram. É importante esses esclarecimentos. E agora, pessoal, acompanhe e
busque o diálogo, né? Dialogar é tudo. E tenho certeza, como a secretária falou, como a Adriana e o Roque, que a melhor forma é o diálogo. Feito o nosso serviço aqui da Rádio Estação FM, agradeço mais uma vez a todos e a você que estava nos acompanhando.